Eu fui desafiada a fazer um cosplay, mas tem um detalhe, ele precisa custar menos de 50 reais. Ano passado eu vi o vídeo da Anne aqui no YouTube mesmo, onde ela fez o cosplay da Soukaku de ZZZ, gastando o menor valor possível. Eu gostei muito dessa ideia, a gente trocou mensagem no Instagram, onde ela me incentivou a também tentar esse desafio. Num primeiro momento, a minha maior dificuldade foi decidir qual personagem fazer. Eu não achava justo fazer um personagem com um design tão simples como o de um anime, por exemplo. Afinal, eu queria tratar isso aqui como um desafio, mostrando que mesmo com poucos recursos, mas tendo bastante criatividade, a gente consegue fazer muita coisa de cosplay. Eu selecionei vários personagens que eu já tinha vontade de fazer cosplay e que eu achei também que combinariam com esse desafio, olhando para alguns pontos específicos. Se eu já tenho uma peruca e uma lente de contato da cor do personagem, já que essa geralmente é uma característica bem marcante de cada personagem, e se eu fosse comprar algo específico, eu já sabia que ia sair mais de 50 reais. Eu também tenho uma caixa de retalhos de tecidos dos meus projetos passados, e isso também foi algo que eu levei em consideração. Se eu tivesse algum tecido parecido com o do personagem, eu além de economizar, já iria reaproveitar esses materiais que eu tenho aqui de sobra. E falando em materiais, a quantidade de materiais que eu tenho também foi algo que eu levei em consideração. E claro, se eu precisasse comprar mais alguma coisa, isso sairia mais de 50 reais? Depois de analisar todas as opções, tinha uma personagem que não saía da minha mente, que é a Coleda de ZZZ. No primeiro momento, quando você olha pra ela, o design pode até assustar e parecer que é um cosplay bem difícil. Mas analisando a personagem, a gente percebe que não é tão complexo quanto parece. Ela usa um top frente única, com uma modelagem bem simples, com uma luva curta e uma comprida, e a luva e o top possuem uma estampa que facilmente eu conseguiria fazer com tinta de tecido. Além de uma calça larga com um casaco na cintura e um cinto de ferramentas na lateral. Ela também não tem muitos acessórios, mas os que ela tem são simples e prateados, o que também ajuda para eu não ter que gastar com cores distintas diferentes. E claro, o mais importante, mesmo que a peruca seja bem específica, eu tinha uma aqui no tom exato que só tava esperando uma estilização para um novo projeto. Então, desafio aceito, personagem escolhida, bora começar esse projeto. Antes de tudo, a gente vai começar com o planejamento. Eu vou listar as principais informações sobre o design dela e de que forma que eu faria cada peça. Para fazer isso, você pode colocar num caderno, num notebook ou até no seu celular mesmo. O importante aqui é você tirar da sua cabeça e colocar num papel. Assim você consegue de fato analisar tudo aquilo que você está planejando. Começando pelo cabelo, que eu vou usar a peruca base do meu cosplay da Nilou. Esse cabelo é basicamente dividido em 4 partes, sendo 2 ponytails superiores com bastante volume e já 2 ponytails embaixo, que é basicamente só a peruca amarrada mesmo. Num primeiro momento eu não pretendo cortar essa peruca, até porque eu não sei o quanto que eu quero investir nesse projeto. E também eu sei que eu conseguiria chegar nesse formato de cabelo só prendendo ele de alguma forma específica. Além disso, ela tem 2 bolas pretas aqui na parte de trás. Eu sei que eu conseguiria fazer isso de EVA, mas eu acho que o isopor vai ser um pouco mais fácil de chegar no formato que eu quero e também vai ser mais leve. Eu imagino que essas bolas de isopor vão custar mais ou menos uns 15 reais. Então eu já vou colocar isso aqui no orçamento. A Coleda também tem uma tiara de ursinho que eu tranquilamente consigo fazer com EVA e com uma tiara base que eu já tenho aqui em casa. Inclusive, para todos os acessórios dela, como o colar, braceletes, tudo isso eu vou fazer com EVA. E claro, como todos eles são metálicos, eu vou usar a tinta caseira que eu já ensinei aqui no canal. Eu sei que eu já tenho o álcool 90% e a cola de silicone, então eu só vou precisar comprar a purpurina mesmo. Então eu vou colocar ali no orçamento mais uns 7 reais. Agora, pro top e pras luvas, eu tenho quase certeza que sobrou neoprene preto do meu cosplay do Freminet. A estampa do top e das luvas são basicamente tons diferentes dessas 3 cores, que seria um vermelho, um laranja e um amarelinho. Agora, o que tá me pegando um pouco é a calça e o casaco. Eu não tenho nenhuma roupa parecida com isso, que eu conseguiria customizar, por exemplo. E como são peças bem largas, eu sei que eu iria precisar de bastante tecido pra fazer isso. E eu com certeza não tenho retalho nessa quantidade de material. Eu não sei se isso vai caber no orçamento de 50 reais. Que agora já tá um pouquinho mais pra baixo, porque a gente já vai gastar com a bola de isopor e com a purpurina. No pior dos casos, eu desconsidero a bola de isopor e faço essas bombas aqui de EVA mesmo. Mas isso dá pra gente decidir depois. Eu com certeza vou começar esse projeto com os materiais que eu já tenho aqui em casa, que no caso é o top e as luvas. Além disso, ela também tem um cinto de ferramentas. Eu ainda tô pensando no quanto eu quero investir em fidelidade nesse projeto.
Tipo, o resultado já contaria se eu fizesse o cosplay da cintura pra cima, assim, só pra conteúdo? Ou a gente vai considerar esse desafio cumprido estando 100% fiel? É uma coisa a se considerar. De qualquer forma, eu tenho courino aqui em casa, que também sobrou no meu cosplay do Freminet, e eu acho que a quantidade daria pra fazer o cinto lateral. Além de que as fivelas e as ferramentas eu também conseguiria fazer com EVA, se for o caso. Eu também não acho que eu vou priorizar fazer o sapato dela, mas, de qualquer forma, eu tenho todos os materiais que eu iria precisar. Tintas, EVA, velcro, zíper, tudo tem aqui. Se eu não me engano, a minha mãe tem um sapato bem parecido com esse, que eu conseguiria usar a base e só colocar uma capa por cima com os detalhes. Então, basicamente, de gastos, eu só teria a bola de isopor, a purpurina e o tecido branco. E claro, né, gente, lembrando que esse desafio são de gastos diretos. A gente não vai contabilizar aqui as tintas, EVAs e outros materiais que eu já tenho aqui em casa. Até porque muitos deles já são bem antigos, eu não tenho nem a notinha e nem lembro quanto que custou. Enfim, esse foi só o dia 1, o planejamento, então a gente vai ver ao decorrer do tempo como esse desafio vai andando. Inclusive, eu não pretendo fazer esse cosplay com pressa, bem pelo contrário, eu quero fazer ele bem de boa, bem aos poucos, pra ficar realmente com um acabamento bem legal. Já que a gente vai ter um orçamento limitado, a gente pelo menos precisa de um acabamento legal. E isso a gente só consegue com o tempo, ou seja, sem pressa. E o plano de hoje é focar em fazer a modelagem tanto da blusa dela quanto das luvas. Essas duas partes de tecido, eu já tenho um tecido que sobrou do meu cosplay do Freminet. Eu acho que vai ser o suficiente, eu espero que seja o suficiente. E aí eu quero fazer a modelagem dessas roupas pra poder começar a fazer a estampa, principalmente da blusa. Já que é um tecido mais escuro e a estampa é um pouquinho mais claro, vai demorar um pouco pra poder pigmentar essa cor. Então eu vou precisar passar algumas camadas e quanto antes eu começar, antes eu termino. E é legal que desse jeito eu também mostro um novo método de como eu faço as minhas modelagens. No caso de tecidos que esticam, eu geralmente uso uma modelagem base que eu já tenho. Nesse caso da Coleda, eu tenho um molde de uma blusa padrão que eu usei tanto pro cosplay do Freminet, quanto vários outros projetos pessoais que eu já fiz pra mim. É uma modelagem de uma blusinha que estica, de manga longa e uma golinha mais alta. Pra definir que essa seria a minha modelagem base, foi realmente testando e vendo que ela realmente se adequa muito ao meu corpo. E que é um modelo genérico e simples que eu consigo transformar em outras coisas, por mais diferente que possa parecer. O molde da gola da minha modelagem base eu vou usar completamente o mesmo porque ele tem exatamente as medidas que eu preciso. Já a parte das mangas eu não vou usar, já que o cosplay da Coleda não tem mangas. As únicas coisas que eu vou precisar modificar vai ser a parte da frente e das costas. No primeiro momento eu vou precisar definir a medida daqui de cima, o quão largo a parte do corpo fica em relação à gola, a minha altura, tanto da frente quanto das costas, e só ligar esses dois pontos fazendo uma curvatura mais dinâmica. E é basicamente isso, essa vai ser a minha modelagem. E para definir essas medidas eu posso seguir por vários caminhos. A forma mais óbvia é pegar uma fita métrica, colocar na frente do meu corpo e ver se a proporção dessas medidas faz sentido com a minha referência. Como essa é uma modelagem de um casaco manga longa padrão, eu realmente tenho essa modelagem em forma de roupa. Então é basicamente só colocar aquela modelagem no meu corpo e desenhar por cima seguindo as medidas. Já a luva foi bem tranquilo de modelar, eu só contornei o formato da minha mão num papel. Em seguida, eu passei todas as modelagens pro tecido e cortei cada um dos painéis para dar início à etapa de estamparia. Então eu cortei a parte da frente da blusa da Coleda, cortei também a golinha dela, que vai ficar assim, ao redor do pescoço. E eu cortei também a parte das costas da blusa, que ela é mais uma tirinha, porque as costas ficam bem abertas. Inclusive, eu também decidi cortar o tapa-olho dela também em tecido. E eu vou colocar uma entretela nele, pra deixar ele mais durinho, porque os detalhes de spikes vão ser feitos com EVA. Então, se fosse uma base muito molenga, como esse tecido aqui, eles poderiam dobrar e ficar craquelado, sabe? Passei algumas horinhas, mas eu finalizei o desenho da estampa. Essa aqui é a parte da frente e a gente tem também a parte das costas. Ele vai se conectar desse lado aqui e no outro lado ele vai se conectar aqui. E eu ainda preciso fazer o desenho da estampa que vai na luva. E finalmente passaram-se mais algumas horas e eu pintei as estampas primeiramente com uma base branca. Já que o meu tecido é preto e é bem escuro e a minha estampa ela é bem colorida, com cores bem diferentes, eu primeiro pintei a minha base de branco, uma primeira camadinha de branco, pra
poder ter uma base sólida para poder passar o resto das cores. Aqui tá um dos lados da luva, o outro lado da luva e a parte das costas do top. E aí eu vou esperar secar isso daqui. Talvez eu passe ainda hoje mais uma camadinha de branco pra amanhã realmente começar a fazer a parte da estampa nas cores finais. Eu deixei todas essas pecinhas secando de ontem pra hoje, então hoje sim a gente vai começar a estampar essa estampa nas cores verdadeiras. A ideia aqui é, nas mangas, primeiramente fazer a base da pintura que fica por baixo, porque em cima de cada uma a gente tem algumas linhas meio que como se fossem amarelo, assim, pra dar mais destaque pra elas. E no caso do top a gente já vai passar as camadas como se fossem quadradinhos mesmo. Como a gente tem vários quadradinhos em tons diferentes, eu vou primeiro planejar exatamente onde fica cada um desses tons e já fazer as misturas das tintas para poder passar direto pro tecido todas elas. Depois de passar muitas e muitas camadas de tinta, finalmente eu pude começar a costurar o top e as luvas. Como a modelagem do top era bem simples, eu não tive muita dificuldade de fazer ele. Eu acho que eu devo ter feito ali em umas 2 horas, mais ou menos. Acho que o mais chatinho foi fazer as luvas, porque as costuras têm bastante curva e tem que ter bastante paciência nessa hora. Aqui tem a estampa. E ela passa aqui para as costas. Aí aqui ele também pega um pouquinho e também volta pra frente. E a luva. Aí aqui em cima vai mais um bracelete e mais outras 2 tiras de tecido. Ficou bem legal, ficou bem no lugar certo também. E a gente tem a outra luva e eu achei que ficou muito legal. Então hoje a gente vai começar a fazer as partes de EVA desse cosplay. Aqui eu vou estar usando EVA de 2 e 4 milímetros, que são as larguras que eu sempre costumo usar. Inclusive, fazer essas peças de EVA não me custaram nada, porque tudo eu usei retalhos de projetos que eu já tinha. Então vamos começar, né, mostrando o que eu cortei, o que eu já fiz. Pelas orelhinhas, elas vão ficar assim. A gente tem 2 camadas de EVA 4 milímetros e mais uma camada de EVA de 2 milímetros. Que é esse detalhe aqui. O colar dela, a gente ainda tem 2 parafusos, eles vão ficar assim. E aí, simplesmente a melhor coisa, na minha opinião, na parte das costas do colar, a gente tem essa corrente aqui. Vai ficar nas costas, mais ou menos assim. São 3 camadas de EVA, cada uma das argolas da corrente, né? Aí, no braço, a gente vai ter de um lado uma tira e em cima dela a gente tem esses diamantezinhos. Eu pensei em fazer com EVA, mas aí eu lembrei que eu tenho vários desses diamantes aqui. Achei que assim ficou mais fácil. Me poupa trabalho, né? E no outro lado do braço, a gente tem esses detalhes aqui, assim. Temos também o tapa-olho, essas 2 partes aqui, que são de EVA de 2 milímetros. E a base é feita de tecido, mas eu ainda não costurei. Numa das mangas, a gente tem esse negócio aqui, e eles vão ficar aqui. E no cantinho, assim, no dedão, a gente tem mais esse detalhe aqui. E aí, na outra mão, a gente tem esse negócio. Ele fica um pouquinho mais pra cima da mão. E a gente tem mais um outro quadradinho que fica mais em cima do punho. E aí, essas foram todas as pecinhas que eu cortei. Para fazer esses acessórios de EVA, eu segui o meu processo padrão. Depois de cortar a modelagem, eu lixei todas as peças e só então eu colei as camadas e os detalhes. Depois eu lixei novamente e aqueci com um soprador térmico. Todo esse passo a passo completinho eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal. Então, se você quiser entender um pouco mais de como usar o EVA nos seus projetos, eu te recomendo assistir aquele vídeo logo depois desse. Porque sim, saber trabalhar com esse material da forma certa faz total diferença no resultado final do seu cosplay. Como eu comentei no planejamento, o tom metálico desses acessórios eu fiz com a tinta caseira que eu também já ensinei por aqui. Eu vou deixar esses 2 vídeos no card aqui em cima. Inclusive, foi fazendo esse cosplay da Coleda que eu me apaixonei ainda mais por essa tinta. Tipo, olha o pigmento disso só na primeira camada. Depois de seco, chegou a hora de finalizar os acessórios. Os detalhes da luva eu vou só colar mesmo. Essa parte aqui, ele é um detalhe que é muito fino, então como ele fica aqui no cantinho, não faria sentido, não seria viável colar ele com velcro, então eu vou só colar ele aqui mesmo. Esse aqui eu fiquei na dúvida se eu ia colar ele ou fazer ele removível com velcro, mas vai ser muito difícil costurar o velcro agora que a luva já tá costurada. Se fosse pra eu seguir essa lógica, eu devia ter costurado o velcro antes de costurar a luva em si. Então eu vou só colar ela mesmo e é isso. Os detalhes da luva e do tapa-olho eu colei direto no tecido com cola quente. Assim eu achei que ficou bem mais seguro. Já o colar foi a minha maior dificuldade.
As correntes que ficam nas costas, elas são bem pesadas e nem a gola do top ou a base do colar conseguiam aguentar esse peso. Então eu demorei um pouquinho mais para planejar como eu ia fazer isso ficar firme e confortável para mim também. Inclusive, se eu posso te dar uma dica, esse tipo de ideia só surge quando a sua cabeça tá descansada. Então eu entendo a frustração de quando algo não sai como planejado, mas eu te garanto que você só vai achar a solução quando você parar, respirar, tomar um banho, comer alguma coisa. Por isso que eu sempre digo pra vocês não fazerem nenhum cosplay com pressa, porque vocês vão ver o jeito como eu contornei essa situação, eu fico de cara até hoje em como eu pude pensar nisso. Então, o que eu vou fazer agora é algo muito específico pra prender esse colar no top. Pra ele ficar bem certinho, assim como a minha referência, eu cortei mais uma tirinha de EVA de 2 mm e colei aqui embaixo, prendendo só essa partezinha pequenininha. Então, assim ele se fecha bem facilmente. A minha ideia inicial era colar um velcro aqui para poder fechar isso. E, além disso tudo, ainda colar um velcro aqui, aqui, aqui e aqui, para colocar também o velcro aqui, aqui, aqui e atrás. Ou seja, esse colar ele ia ficar exatamente no lugar e eu ainda ia conseguir deixar ele removível. O plano estava todo esquematizado, só que o problema disso tudo é que essa corrente aqui, ela é muito pesada. Então o que eu decidi fazer? Eu descartei 100% a ideia de colar os velcros aqui, porque isso ia ser um grande trabalho que eu ia ter e não ia resolver o meu problema. O que eu fiz aqui, na parte de trás da corrente, foi fazer 2 furos com um palito de dente. E vão ser esses palitos aqui, grudados no top, que vão suportar o peso disso tudo, se tudo der certo. Vamos supor que aqui é a gola do meu top e aqui é a parte de trás dele. Eu vou fazer um furo, vou passar o palito por trás dele e vou prender esse palito no colar. Eu vou usar uma dessas coisas que eu encontrei na caixa de ferramentas aqui de casa. E isso aqui vai prender para que isso aqui tudo fique colado. Eu já coloquei os 2 preguinhos. Eles estão presos, que nem da forma que eu falei, né? Eles estão presos pela parte de trás. E aí, eu fiz os furos aqui, para eu poder encaixar esses palitos aqui dentro. E eu também fiz um furinho aqui, para eu conseguir passar o mesmo palito por esses 2 furos, sabe? E aí o colar vai ficar fechado. Mesmo sendo difícil, eu sinto ele bem firme. Eu não sei como é que tá, eu tenho que ver ainda no espelho, mas ele parece que tá bem retinho, sabe? Acho que foi um sucesso! Aí aqui na frente agora vai ser só colar esses 2 detalhezinhos em X. Ah! E então, assim ficou o resultado. Temos o top, o colar, as luvas, os braceletes, o tapa-olho e a tiara de ursinho. Como esse vídeo tá bem completo, né, eu falo sobre planejamento, modelagem, costura, todo o início de um projeto cosplay, eu vou deixar a calça, o casaco e o cinto pro próximo vídeo. Então finalizamos por aqui com um gasto de R$ 6,30. Inclusive, se o desafio só contasse da cintura pra cima, ele estaria completo, porque agora é só estilizar a peruca que eu já tenho. E aí, qual é o seu palpite? Você acha que dá pra fazer esse cosplay só com R$50? E não vale olhar a resposta nas minhas outras redes. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like e de se inscrever no canal pra não perder o próximo episódio, porque eu te garanto que ele tá muito bom. Na real, eu vou te mostrar isso. Dá uma olhadinha nesse spoiler. Então agora eu tô me organizando dessa forma, porque assim eu não esqueço cada etapa que o meu cosplay, a minha parte do cosplay precisa passar. Agora, eu acho que é a pior parte, assim. Amanhã a gente vai 6 horas da manhã pra Floripa pra realmente estrear esse cosplay aqui no Stum. Eu acho que a gente pode declarar oficialmente que o desafio não deu certo.